Imagina um clube vitorioso e tradicional do país ficar 8 anos sem título de expressão e 6 anos sem levantar qualquer taça. Isso tendo diversos problemas de gestão e resultados ruins em campo. A trajetória do Corinthians para se reencontrar com as glórias não foi fácil, mas certamente foi uma que vale a pena acompanhar. E aí? Eu sou o Futebolaço e hoje veremos como o Corinthians superou as dificuldades e no final chegou até a conquista da Copa do Brasil de 2025. Então deixa o seu like e se inscreve no canal caso ainda não tenha feito isso, e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Chega lá na Conmebol, na sede em Luque, Corinthians mete o dedão na catraca, pá! Acesso negado. Agora da marcação do primeiro, conduzindo, levando, vai tentando a ultrapassagem, chega bem na cobertura, toma Martínez, de primeira agora para Bidon, tentou passar, escapa Bidon, tem bola para o contra-ataque, Memphis Depay, vem pelo meio, tocou, de primeira agora para Mateuzinho, rolou na boca do gol para Yuri Alberto, cruzou, depois bateu! Gol! A nossa história ainda não começa em 2025, mas sim em 2024, onde tivemos um ano bem conturbado no timão. No começo do ano, a diretoria pensava em fazer diferente do ano anterior, afinal o Corinthians chegou a brigar para não cair. E para isso eles começaram a investir em reforços, trazendo jogadores como Pedro Raul, Diego Palacios, Félix Torres e o meia argentino Rodrigo Garro. Ao desenrolar da temporada, somente um desses jogadores rendeu no clube, que, pra quem sabe, obviamente foi o Rodrigo Garro. O resto ou jogou muito mal, ou se lesionou e saiu pela porta dos fundos. Além disso, a fase dos jogadores que já estavam no time não era melhor. Junta tudo isso e pronto. O Corinthians foi eliminado do Campeonato Paulista na fase de grupos. Inclusive, durante o campeonato, o time chegou a beirar a zona de rebaixamento pro Paulistão A2. Pois é, um verdadeiro desastre. E com isso, o técnico Mano Menezes foi demitido do comando do Corinthians na metade da campanha, com o português Antônio Oliveira chegando na outra metade para tentar arrumar a casa. Após o vexame no Campeonato Paulista, a diretoria procurava tentar consertar a situação fora de campo. Afinal, o time tinha dívidas imensas e para um clube do tamanho do Corinthians, conseguir patrocínios bons não era tão difícil. Afinal, é um time com muita mídia. Com isso, o Corinthians conseguiu simplesmente o maior patrocínio da América do Sul, com um contrato que em 3 anos renderia 360 milhões de reais para o timão. A patrocinadora em questão era a tal da VaideBet, que era uma casa de apostas. E bom, até então parecia que tudo ia melhorar, certo? Errado. Para começo de conversa, essa VaideBet acabou dando tudo errado. Envolvimento com desvio de dinheiro entre dirigentes, até envolvimento com organizações criminosas, para você ter noção. Com isso, a VaideBet rescindiu com o clube, obviamente, e o Corinthians seguiu em busca de um novo patrocínio. Mas se você pensou que parava por aí, você tá bem enganado. Em campo, o Corinthians vivia resultados péssimos, o que levaram à demissão de Antônio Oliveira. E para piorar ainda mais a situação, o Cássio, um dos maiores ídolos do Corinthians, há 12 anos jogando pelo timão, vivia uma fase ruim no clube e cogitava até sair do Corinthians, o que se concretizou em maio daquele ano. O gigante Cássio deixava o clube e deixava debaixo das traves da Neoquímica Arena uma lacuna que parecia que não iria se preencher. A única coisa que havia sobrado para o Corinthians era a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil, o que não era nenhuma garantia. Afinal, para o clube conseguir uma vaga na Copa do Brasil e na Libertadores do ano seguinte, ele precisava ganhar algum desses dois torneios. Afinal, a situação no Campeonato Brasileiro era desastrosa. O clube estava toda hora beirando a parte de baixo da tabela e em alguns momentos chegando até a entrar na zona de rebaixamento.
Para disputar esses campeonatos, claro, o clube precisava de um bom goleiro, afinal o jogo de Copa corre risco de ter disputas por pênaltis, e confiar no Matheus Donelli não parecia uma boa escolha. Então, inicialmente o substituto para o gigante Cássio seria o Carlos Miguel, que fazia bons jogos no clube, era muito alto, tinha uma envergadura e uma velocidade ótimas para um goleiro do seu tamanho. Parecia o substituto perfeito, mas claro que tudo com Corinthians tem que ser difícil. Da noite pro dia, o Carlos Miguel simplesmente recebe uma proposta para ir pro Nottingham Forest da Inglaterra, e muitos pensavam que, claro, ele iria rejeitar e seguir no Corinthians. Afinal, ele tinha tudo para se solidificar no time, confiança da torcida e habilidade era o que não faltava no goleiro. Era muito promissor. Entretanto, o Carlos Miguel acabou provando todos errado e quando menos esperavam, ele assina com o Nottingham Forest, deixando o gol do Corinthians vazio novamente. O Corinthians precisou procurar um substituto no mercado, e claro, inicialmente as opções não pareciam ser muito confiáveis, mas no futuro renderiam e muito. No final, o Corinthians acabou contratando um tal de Hugo Souza, um moleque da Gávea, que estava esquecido na Europa, e muito marcado por uma falha contra o São Paulo no Brasileirão. O goleiro foi bem duvidado quando chegou ao timão, mas claro que quando tudo parece dar errado no Corinthians, é porque vai melhorar. Ele vem pra cobrança, se posiciona, Hugo no gol, bateu, Hugo herói, ele é o herói, ele é o herói, ele é o herói, ele é herói, Hugo herói, Hugo herói, Hugo herói, Hugo! Ele pegou! Hugo Souza simplesmente chegou fazendo história, salvando o Corinthians em 2 decisões de pênaltis contra Grêmio e contra o Bragantino, onde ele pegou 3 pênaltis de maneira absurda e classificou o Timão às quartas. Era simplesmente absurdo o que fazia um novato, e com a ajuda da nova patrocinadora do Timão, a Esportes da Sorte, o Corinthians comprou o goleiro após muito drama com a diretoria do Flamengo. Mas claro que o goleiro Hugo Souza não foi o único reforço na reta final da temporada. O Timão também trouxe um técnico novo após a demissão do Antônio Oliveira, o Ramon Dias, junto de seu filho Emiliano Dias, que meio que trabalhavam como 2 técnicos no comando do Corinthians. Não só eles, mas também o Corinthians trouxe André Ramalho, Charles, José Martínez, André Carrilho e depois uma contratação que simplesmente abalou o país. Simplesmente Memphis Depay, que já jogou Copa do Mundo, teve momentos de muito brilho na Europa e que veio pro Corinthians após algumas passagens apagadas por gigantes europeus. O Memphis vinha para se reconsolidar no clube e claro que para fazer isso o Corinthians precisava se reerguer. Com novos reforços, novo técnico e contratações midiáticas, parecia que tudo ia dar certo. Mas claro que nem tudo dá certo com o Corinthians. Na semifinal da Copa Sul-Americana, o Corinthians toma uma virada pro Racing lá na Argentina e foi eliminado a um passo da final. Na semifinal da Copa do Brasil, mesma história, eliminado, só que dessa vez foi pro Flamengo. Mais uma vez o Corinthians batia na trave. Mesmo com reforços midiáticos, patrocinadora nova, goleiro que surpreendeu, parecia que nada dava certo pro Corinthians. E ainda por cima, o clube estava na zona de rebaixamento do Brasileirão. Afinal, ele tinha focado demais nas Copas e deixado o Brasileirão meio que de lado. Ou seja, o Corinthians estava afundado e parecia que não tinha escapatória. A imprensa já dizia: Corinthians fora da Copa do Brasil de 2025 com Memphis Depay no elenco. Mas claro que quando todos duvidam do Corinthians, ele sempre vai lá e prova todos errado. Teu passado é uma bandeira, teu presente uma lição, figuras entre os primeiros do nosso esporte bretão. Corinthians grande, sempre altaneiro, és do Brasil, o clube mais brasileiro. 9 vitórias seguidas.
uma probabilidade de 0,004% de chegar a Libertadores e a Copa do Brasil. Mesmo assim, o Alvinegro simplesmente desafiou a lógica, e com o trio Yuri Alberto, Garro e Memphis Depay jogando uma bola absurda, o Timão sonhava com dias melhores, mas claro que essa história vive de altos e baixos. Na temporada seguinte, em 2025, o clube começou a temporada sonhando em jogar a Libertadores, mas acordou depois de um pesadelo. O clube passou pela Universidade Central com aquele sofrimento de sempre, e depois enfrentou o Barcelona de Guayaquil. Bastava passar pelo clube equatoriano que o Timão estava na Libertadores. Mas bem, os planos pareciam ser outros para o Corinthians naquele ano. No dia 5/3/2025, o Corinthians é goleado no Equador por 3-0 pelo Barcelona de Guayaquil. E depois, na volta em São Paulo, o Corinthians falha em reverter o resultado, assim sendo eliminado da pré-Libertadores pela terceira vez em sua história, tendo uma das folhas mais caras do país. E é óbvio que o Corinthians virou piada no país inteiro por isso. Chega lá na Conmebol, na sede em Luque, Corinthians mete o dedão lá na catraca, pá! Acesso negado. Como assim, sua mãe? Porque ninguém sabe quem é. Mas claro que a história não acaba por aqui. O Corinthians, no Campeonato Paulista, começa a dar a volta por cima e mostrar sua tradição na competição. Inicialmente elimina o Mirassol nas quartas e depois na semifinal elimina o Santos com o Neymar assistindo a festa. E na final, o clube veio a enfrentar o Palmeiras, que tinha ambições muito grandes para aquela temporada. Na ida, o Corinthians vence o Palmeiras no Allianz Parque e leva vantagem de 1-0 para casa, com gol de Yuri Alberto. Na volta, na Arena Corinthians, uma noite antecipada por anos. A chance de voltar a ser campeão depois de 6 anos de puro sofrimento. E quando tudo parecia dar certo na final, é claro que o sofrimento tinha que vir junto. Afinal, se não é sofrido, não é Corinthians. Pênalti! É pênalti para o Palmeiras. A bola bateu, espalma o goleiro! Ele é pegador de pênalti! Ele é pegador de pênalti! Quem bater não vai fazer! Quem bater não vai fazer porque ele pega pênalti! Hugo Souza defende um pênalti de Rafael Veiga, que poderia dar um empate ao Palmeiras, simplesmente épico. E com isso, o Corinthians consegue o 0-0 e finalmente volta a ser campeão. O Corinthians é o campeão paulista de 2025, mas claro que a temporada não acabou por aí. Ao desenrolar dessa temporada, muitas coisas aconteceram, e muitas delas ruins, com o presidente levando um impeachment após diversas votações sendo abertas no clube, onde sabe-se lá o que aconteceu dentro dessas votações. Afinal, elas toda hora eram adiadas, então era tipo uma votação para ver se teria uma votação para outra votação, entendeu? Não, né? Imagina o torcedor. Ainda por cima, em meio a isso, o Ramon foi demitido após uma derrota no Campeonato Brasileiro para o Fluminense. O Corinthians, então, inicialmente tinha o plano A como o Tite. E no dia que ele veio para assinar, ele anuncia que vai dar um tempo do futebol para pensar na família e cuidado mental. Pois é, nada é fácil pro Corinthians. Então, o plano B, no caso, foi o Dorival Júnior, que chegou após uma derrota para o Flamengo por 4-0. Até jogadores como o Ranieri dizem que na apresentação dele com o elenco naquele jogo no Maracanã, o próprio disse que aqueles mesmos jogadores seriam campeões no fim da temporada, o que é um pensamento muito louco. Afinal, você sai de uma derrota por 4-0 e diz que os jogadores serão campeões no fim da temporada. Mas claro que o Dorival não estava exagerando quando ele disse aquilo. O clube, nas oitavas da Copa do Brasil, deu as caras com o Palmeiras, que vinha da frustração na Copa do Mundo de Clubes frente ao Chelsea. E obviamente vencer um clássico como esse é prioridade. Então, o reforçado Palmeiras veio enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena. E o Corinthians vence por 1-0, apesar do pênalti perdido por Yuri Alberto, o que cada vez mais levantava críticas para cima do jogador.
O gol corintiano saiu aos 33 do segundo tempo, com Memphis Depay marcando seu primeiro gol em clássicos e decidindo o jogo. A torcida palmeirense na cobrança com os jogadores e, claro, o Corinthians, que não tinha nada a ver com isso, bateu no Palmeiras na casa deles, vencendo o segundo jogo por 2-0 e garantindo uma classificação por 3-0 no agregado. Realmente um jogo histórico. Nas quartas, o clube enfrentou o Atlético Paranaense, que estava engrenando na Série B, mas com o talento de um garoto chamado Guinegão, que simplesmente surgiu após o Corinthians ficar sem opções por ataque, tendo em vista que o clube levou um transfer ban. Sim, o Corinthians levou um transfer ban por dívidas com jogadores antigos e não pôde contratar. Mesmo assim, o Corinthians conseguiu se virar e passar com os paranaenses com uma certa tranquilidade, levando a vantagem por 3-0 no agregado. Assim, o Corinthians chegou às semifinais da Copa do Brasil, mas claro que antes disso a gente tem que dar uma olhadinha nos bastidores. Nos bastidores o clima não era o melhor. Presidente novo, gestão nova. Afinal, a última gestão teve seu presidente levando o impeachment, ou seja, iniciou-se um novo ciclo na gestão do Corinthians. E no Brasileirão, o time simplesmente jogava sem vontade nenhuma. Afinal, não ia cair e dificilmente ia brigar por alguma coisa. Ou seja, o time estava jogando mais relaxado no Brasileiro. E isso não é blefe meu, tá? O Maicon, que já foi capitão várias vezes do time do Corinthians, já afirmou em entrevista que realmente isso acontecia. Eles relaxavam no Brasileirão após ganhar um jogo. Ou seja, ganhavam um, perdiam outro e depois empatavam mais 15. E é claro que quando você relaxa um campeonato, a pressão vai inteira pro outro. Foi assim com a Copa do Brasil. Afinal, não existia só a pressão de o Corinthians precisa voltar a ser campeão depois de tantos anos. Não, o Corinthians também precisava da premiação para conseguir aliviar um pouco o caixa. Afinal, cada vez mais as dívidas do clube voltavam a assombrar o Corinthians. A Copa do Brasil era questão de vida ou morte. Simplesmente Corinthians e Cruzeiro repetindo a final da Copa do Brasil de 2018, só que dessa vez na semifinal. E adivinha só quem era o goleiro do Cruzeiro? Exatamente, o goleiro Cássio. Um reencontro dramático, dessa vez valendo vaga na final. O time do Cruzeiro que tinha investido muito naquele ano e queria com certeza justificar para sua torcida que os gastos não foram à toa. No primeiro jogo no Mineirão, o Corinthians venceu com um gol muito polêmico de Memphis Depay, com muitos dizendo que a bola tocou na mão. Pra você, tocou ou não tocou na mão? 1-0 e show da torcida corintiana que era visitante no estádio. Na volta, na Neoquímica Arena, era dia para fazer história. Estádio lotado, festa da torcida, time completo e aquela vontade de quebrar o tabu e voltar para a final. Entretanto, quem falava mais alto era o time do Cruzeiro, que viu Kenny Arroyo abrir 2-0 contra o Corinthians, em plena Neoquímica Arena. Ou seja, o Cruzeiro ia garantindo a vaga por 2-1 no agregado. Mas claro que é que nem eu disse, quando tudo parece impossível pro Corinthians, ele te prova o contrário. Matheus Bidu faz um gol aos 55 e consegue deixar tudo igual no agregado. E claro que, apesar de algumas bolas na trave e boas jogadas, a decisão para a final ficou nos pênaltis. Cássio no gol. Entretanto, dessa vez era contra o Corinthians. E no primeiro pênalti, Yuri Alberto chuta e Cássio defende. As mesas se viravam. Dessa vez, quem eliminava o Corinthians era o próprio ídolo. Todos foram marcando seus gols até chegar no último pênalti. Quem cobra? Gabriel Barbosa, ou mais conhecido como Gabigol, que sempre marcou gols contra o Corinthians e é um bom batedor de pênaltis. Parecia que a vaga do Cruzeiro na final era certa. Entretanto, surge novamente um herói. Partiu o Gabigol, correu, bateu! Hugo Souza, o herói corintiano, salva o Corinthians não só uma vez, mas duas. E deixa o último pênalti para simplesmente um garoto de 18 anos, que há 2 anos atrás estava jogando a copinha ainda, mas tinha toda a responsabilidade de carregar o timão à final. Após tudo que passaram por, Breno Bidon foi autorizado e...
Fim de jogo. Após tanto sofrimento, o Corinthians enfim está na final da Copa do Brasil de 2025, conseguindo avançar da semifinal. A grande final seria contra um adversário histórico, o Vasco da Gama, um dos clubes que protagonizou episódios marcantes contra o Corinthians. Já decidiu Mundial, quartas de Libertadores, Campeonato Brasileiro, enfim, a lista é muito extensa. Mas agora os clubes decidiam a Copa do Brasil, com os dois vivendo uma situação delicada nos bastidores. Quem ganhasse ia para a Libertadores, quem perdesse ia para a Sul-Americana. Pois é, valia tudo esse troféu. A ida na Neoquímica Arena foi um dos piores jogos de futebol que eu já vi na minha vida. Sério, que jogo horroroso, meu Deus. Vamos dar uma puladinha pro Maracanã, tá bom? No estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, uma casa histórica. A torcida vascaína fez a sua presença e a torcida corintiana invade o setor visitante no Maracanã, com a torcida do Vasco esperando seu clube voltar a ser campeão e a torcida corintiana não deixando a sua fé morrer nunca. O Vasco estava há 14 anos sem título de expressão e o Corinthians estava há 8 anos sem ganhar algum título de expressão. Ou seja, era dia para quebrar tabu e fazer história. Aos 17 do primeiro tempo, o tão duvidado Yuri Alberto recebe um passe perfeito de Mateuzinho. Ele domina com muita calma e chuta no canto do goleiro Léo Jardim. O Corinthians abre o placar na decisão da Copa do Brasil. Mas claro que o Vasco não ia deixar barato. E aos 40 do primeiro tempo, após o Vasco tanto tentar marcar o gol, com Nuno Moreira, o time da Colina empata. Corinthians 1, Vasco da Gama também 1. A decisão ficaria para o segundo tempo. Num segundo tempo cheio de emoções. A torcida corintiana canta, a torcida do Vasco responde. Um jogo muito pegado. O Vasco tentando e muito o título, mas sempre para em uma barreira chamada Hugo Souza. Além disso, a defesa corintiana foi muito bem nesse jogo, com destaques para Gustavo Henrique e até o José Martínez, que voltou para defender e foi muito bem. Até que, aos 17 do segundo tempo, o Breno Bidon faz isso. Martínez, de primeira agora para Bidon, tentou passar, escapa Bidon, tem bola para o contra-ataque, Memphis Depay vem pelo meio, tocou, de primeira agora para Mateuzinho, rolou na boca do gol para Yuri Alberto no gol, depois bateu! Uma jogada coletiva sensacional, com Memphis Depay recebendo o passe de Yuri Alberto e mandando para a rede, para o delírio da torcida corintiana. Depois de tanto sofrer, com tantos problemas jurídicos, administrativos e até financeiros, o Corinthians enfim poderia dizer que é campeão nacional novamente e está de volta à Libertadores. E se você gostou desse vídeo e quiser me ajudar, deixa o seu like e se inscreve no canal. E também dá uma passada lá no meu Instagram, eu posto coisas legais sobre futebol também. E é isso, falou!